vereador Edogelme, vereadora Flávia e Ana, público presente, nobres pares. Quero aqui bem rapidamente, normalmente eu não cito nomes, mas acho que é tão importante, faço questão de agradecer a presença da Beth, não é? Muito feliz de fazer parte dessa homenagem tão justa para o Clésio, né? Acho que só isso já representa tudo aquilo que a gente sente, que tenho certeza que vocês estão sentindo. Também dona Eliette, aqui presente. Eu ia pedir uma parte, eu esqueci de falar, né, e agradecendo já pela parte, o fato dessa denominação do Oclésio, né? Dizer que, fora toda a experiência que ele teve com farmacêutica, né, na cidade, passando às vezes, na época como médico, e as pessoas falavam, ele foi, salvo engano, a segunda farmácia no município, né, Ana? Como você bem disse. Então, tem uma importância grande como um cidadão, né, que passou na casa. Ele também foi homenageado há pouco aí como cidadão vinhedense também, que ele veio para cá em 67, é importante também. E falando ainda mais, né, Ana, pela contribuição que ele teve aqui nessa casa, né, é importante. E as pessoas que têm os nomes, né, essas denominações, realmente ele entra para a história. Então, hoje o Oclésio, né, o vereador entrou para a história como vereador aqui na casa, e agora também entrando como denominação. Então, entrou para a história da cidade de Vinhedo. Obrigado pela parte, vereador. Justa homenagem. Deixa eu me dar 10 segundos. Sim. Rapidamente, então, também agradecendo, Beth. Eu a vejo aqui, não tive a oportunidade de falar, que foi pouco tempo, mas eu acho que até quem ganha... A gente queria não estar aqui fazendo essa votação, queríamos que ele estivesse aqui, porque uma grande pessoa nos deixa saudade, mas é fato, e acho que quem ganha é a cidade. Levar a cidade, levar o nome dele, sem emprestar o nome dele para a gente possa homenageá-lo, quem ganha somos nós. Saudoso, um beijo a toda a família e, realmente, como o Sandro bem disse, uma grande pessoa. Quando eu estava me organizando para falar, eu tinha que escolher 2 assuntos que eu não iria falar, agora eu tenho que escolher 3, mas justos à partes, né? Acho que mais importante do que a própria fala do momento, a gente não pode perder a oportunidade. E uma delas, eu quero agradecer a presença do Zé Carlos, não te conhecia, né, Zé Carlos? E o que eu posso te dizer é que a verdade, ela prevalece, ela aparece, não é? Então, é justa a sua, talvez indignação é a palavra, né? Porque não é simples sair de casa e trabalhar, mas tenha certeza que do que eu ouvi, eu gosto de brincar, né? 102% tem certeza do que aconteceu, tá? Então, bem-vindo também à casa. Dona Eliette também, obrigado pelo carinho. Danilo, Genito Manique, não é? Pessoas que estão dedicando o seu tempo para Vinhedo, não é? E eu queria começar falando dessa questão, né? Fico muito feliz de participar de forma democrática dos grupos que estão nos procurando, não é tanto o plano de mobilidade, mais para frente a questão do plano diretor, mas a gente tem que ter clareza. Eu também estou aprendendo, e quando eu enxergo o plano de mobilidade, especificamente, o que mais me incomoda é a questão da emenda, ou da remenda, não é? Então fica muito bonito quando... A minha avó era costureira, o meu avô era alfaiate, e eles faziam grandes remendos, que ficava muito bonito quando juntava muito retalho, e aí a habilidade de remendar também é um desafio, né? Então, fico muito preocupado, porque já são mais de 20 emendas, se não me parece o que a gente enxergou. Então, é muito preocupante como vai ficar esse plano, não é? Dos que entraram, acho que 12 ou 9, mais o que a gente conversou, e eu faço questão de contribuir também. Então, mais uma vez, a gente perdeu uma oportunidade, não é, de um planejamento bem feito. Mas eu acho que a gente tem que trabalhar bem essa semana para diminuir o máximo possível as falhas. Quero aqui também agradecer a presença da Vera Machado, não é? Então, sejam bem-vindos sempre. Um outro assunto que eu quero falar, eu vou mudar um pouquinho, Soninha, o ritmo. Coloca para mim a questão da pessoa com deficiência, já a imagem do convite. Estivemos hoje presente lá, o Silvio... muito bem, tem organizado, junto com a Vivi como presidente. Então, aqui fica pequeno, mas na internet é muito claro, acho que tem mais um, não é? Então, a abertura já foi hoje. Então, amanhã o convite, lá na arca da capela, vai estar uma interação musical, não é? Então, as pessoas estão convidadas para participar. Só pesquisar na internet, ali, o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência está fazendo o convite. Não vai dar tempo de eu colocar aquele outro vídeo, tá? Eu uso a semana que vem. Eu quero usar um pouquinho mais da questão para a gente pensar junto. Quando a gente fala da pessoa com deficiência, a gente está sempre aprendendo. Eu não sei, alguns dos vereadores até comentou, ao longo da história, a gente vai aprendendo, inclusive, com a nomenclatura. E hoje eu aprendi mais uma nomenclatura. Então, quando vem lá da pessoa deficiente,
para a pessoa com deficiência. Hoje tem se falado muito na pessoa em situação de deficiência. E aí me chamou muita atenção. Foram 2 especialistas ali da Pabex, que eles são especialistas no emprego apoiado, né? E aí abertura, Carlinha dançando, né, de uma música chamada Eleva, né, que a gente possa unir as nossas forças para levar a luz para as pessoas, e não tem nada a ver com religiosidade, mas sim para, de fato, dar oportunidade para as pessoas. A riqueza, quando a gente pensa pessoa com deficiência, nada mais é do que eliminar desigualdades. As pessoas podem cair na tentação de achar que quando a gente busca usar a legislação para o emprego apoiado, não é só relembrando, para empresas com mais de 100 funcionários, 100 ou mais, não é 2% de pessoas com deficiência, e assim sucessivamente, chegando a 1.000, até 5% com deficiência. E o que é interessante, que me chamou a atenção quando ele falou disso, das pessoas em situação de deficiência? Porque a gente pode eliminar essa situação. Então, ele colocou um estudo de caso lá, tem 2 tipos de pessoas. Tem uma pessoa com uma empresa com 99 funcionários, que diz assim, eu não preciso colocar ninguém, porque a lei me permite, tenho menos de 100 funcionários, não preciso incluir ninguém. E tem o outro, que tem às vezes 30 pessoas só, que de fato a legislação não exige, mas ele faz questão de buscar uma alternativa. Então, o ano passado eu aprendi, até na casa, eu tinha proposto um projeto de lei, que era para criar uma central de empregos para a inclusão da pessoa com deficiência. Eu fui convencido pelas comissões, não é? Aprendi também que o executivo, de fato, executa, mas a gente fez uma indicação com minuta, que significa o quê? Dá a possibilidade para o Poder Executivo buscar essas alternativas. Então, o que eles estão falando hoje? O próprio Poder Executivo, ele pode ir ali na assistência social, criar um cargo ou buscar uma pessoa que seja consultora para que essa pessoa seja inclusa no mercado de trabalho. Ninguém quer a favor, mas ele precisa estreitar essa ponte. O privado, ele precisa de um funcionário e essa pessoa com deficiência precisa ser bem cuidada, para quando ela chegue ao emprego, ela tenha os mesmos direitos, os mesmos salários, as mesmas obrigações. Não é? Em todo momento fica muito claro isso. E eu deixei para falar agora, quero agradecer ao Jornal de Vinhedo, quem não teve a oportunidade de ver, ali a minha filha Maria Clara apareceu lá na reportagem, e a Cândia ela foi muito sensível, não é? Porque ela traduziu o que é a Maria Clara. A Maria Clara ela não está pintando porque ela é uma menininha bonitinha, etc, etc. É porque, de fato, a pintura foi a única coisa que segura a Maria Clara. Como toda criança, ela precisa de momentos que ajudem a pensar. E ali ela se encontrou. E isso é uma obrigação nossa de política pública. Quando a gente pensar o emprego apoiado, é de fato fazer com que as pessoas tenham oportunidades. A oportunidade da Maria Clara, ela é evidente, porque, de fato, a gente estava no lugar certo com a hora certa. Óbvio que eu preciso falar do SAVE, não é? Com 3 semanas, ela já começa a fazer terapia. E quantas pessoas não tiveram essa oportunidade? E só para terminar a minha fala, a gente precisa, de fato, entender que essa questão do pensar a cidade de Vinhedo, ela vai além do que eu enxergo aqui para o momento. Não é? Então, para mim, o que mais me preocupa, especificamente do plano de mobilidade, é que existem algumas demandas urgentes. Vou dar um exemplo só. Saída para Valinhos pela Avenida Castelo Branco. Quando eu começo a analisar ali a questão dos apêndices, são 38 apêndices, 38 anexos. Eu não consigo enxergar em nenhum dos anexos, nenhum deles, um plano detalhado. Então, não é plano. Se não tem planejamento, eu quero saber por que bendita rua, pode até me convencer, né? A gente tem uma sensação de que determinada rua, em determinado local, não tem sentido. Precisa nos convencer. Manda o planejamento, manda a análise que foi feita, o diagnóstico, se a gente quiser usar um termo técnico, não é que os professores estão nos ajudando. E aqui fica muito claro, a demanda para a capela, ela é quase que insignificante se olhar só os apêndices do plano de mobilidade. Então, alguma coisa está errada nesse plano, mas eu vou me esforçar o máximo possível. Eu já li as emendas que foram feitas pelas comissões, eu concordo com quase todas elas. Tem uma lá que eu fiquei em dúvida, mas a gente tem que trabalhar, porque só tem uma saída. Para uma cidade melhor, a gente precisa se esforçar cada vez mais. Me preocupa muito os extremos. Sempre se falam de quem arrebentou o Brasil, né, o partido lá de cima, né, mas não pode esquecer quem arrebentou a cidade de Vinhedo. Quem arrebenta o estado de São Paulo há 20 anos,
Que fique claro também, tem um partido vermelho, mas tem um partido amarelinho azul que está arrebentando do mesmo jeito. Então, uma boa semana a todos aí, contem comigo.